Tome cuidado com o que habita ao seu redor, pois em alguns lugares do Brasil uma perigosa criatura habita. Seu nome é Cabeça de Cuia. O Cabeça de Cuia é uma entidade famosa no estado do Piauí, sendo avistado dentro do rio Parnaíba, pois se diz que ali ele vive. É um ser alto, magro, com cabelo longo que cai pela testa e sacode quando ele nada. Se diz que costuma aparecer em certos dias da semana, sempre à noite. Ele se aproxima sorrateiramente de suas vítimas sem que seja visto. Então, se a pessoa não o perceber e não escapar a tempo, será apanhada por ele e puxada para baixo da água. Como é uma criatura muito hábil em atacar suas vítimas sem ser visto, ninguém jamais conseguiu o ver e sobreviver para contar a história. Dizem algumas versões da lenda que essa entidade seria um menino chamado Crispim, que foi amaldiçoado e agora está preso ao rio. Dizem que Crispim era um jovem que morava com a família nas margens do rio Parnaíba. Era uma família humilde que batalhava a cada dia por sua sobrevivência, passando imensas dificuldades e muitas vezes passando fome. O pai de Crispim era pescador e acabou morrendo cedo quando ele ainda era um bebê. Então Crispim cresceu somente com sua mãe e se tornou um pescador cedo como seu pai. Mas ele não conseguia alimentar sua mãe e nem a si próprio. Um dia então, ao retornar à noite após uma pescaria ruim, sua mãe lhe serviu uma sopa. Devido à falta de recursos, comiam geralmente uma sopa rala com sobras e ossos. Mas nesse dia Crispim surtou e, revoltado com a miséria e a fome, arremessou o prato de sopa contra a cabeça de sua mãe, causando-lhe um ferimento mortal. A mãe, então, à beira da morte, lhe amaldiçoou, dizendo que ele deveria vagar nas margens do rio atrás de restos de peixes e animais mortos, e sua penitência só teria fim quando, de 7 em 7 anos, ele devorasse uma mulher virgem com o nome de Maria, até que se somassem 49 anos. Crispim, apavorado pela maldição, correu para o rio em desespero, morrendo afogado. Mas ele não morreu simplesmente, e sim se transformou em uma terrível criatura aquática com a cabeça enorme em formato de cuia, sendo que esse aumento do tamanho da cabeça seria por causa do peso na consciência que ele carrega pela morte de sua mãe. Então, por esse motivo, até hoje o Cabeça de Cuia tenta devorar uma moça chamada Maria, e somente após encontrar as 7 Marias, retornará ao seu estado normal. No entanto, dizem que jamais encontrou nenhuma moça assim, e por isso muitas pessoas dizem que ele vive envelhecido e descontente, furioso por seu fracasso. Hoje em dia, no Piauí, muitas pessoas evitam tomar banho no rio, principalmente durante as enchentes, com medo dessa criatura. Dizem que somente nessa época ele aparece, jamais na seca. Há também quem diga que viu uma criatura com a cabeça enorme rasgar suas redes e virar os barcos. Por saberem que essa criatura está atrás de mulheres, dizem que muitas mulheres têm medo de se banhar e de lavar suas roupas na beira do rio. Medo de mesmo tamanho possuem as mães, que proíbem seus filhos jovens de irem até o rio, pois dizem que muitas vezes o Cabeça de Cuia os ataca e jamais são vistos novamente. Apesar de não sabermos por que ele atacaria meninos, ou mesmo os barcos dos pescadores, isso pode ter uma explicação. Não sabemos com certeza os motivos dessa criatura, e há quem diga que na verdade ele não mata as mulheres para quebrar a maldição, e sim por se irritar ao achar que as mulheres que vão ao rio são sua mãe, que veio para perdoá-lo e retirá-lo de sua penitência, descobrindo então que não o são, se descontrolando e as matando. Mas há ainda outras versões para a história. Alguns dizem que na verdade ele não matou sua mãe. Na realidade, o Cabeça de Cuia seria um menino que não obedecia à mãe e a maltratava, até que um dia ele a abandonou. Então ela o amaldiçoou, condenando a viver 49 anos nas águas do rio Parnaíba. Então tome cuidado com Cabeça de Cuia. Independente da versão da história, essa criatura é igualmente perigosa, e é uma ameaça a qualquer um que se aproxime do rio Parnaíba. Se você puder, evite esse local.
Caso contrário, se for realmente necessário se aproximar desse rio, evite ficar muito tempo e fique sempre atento olhando ao seu redor. Nunca se sabe quando o cabeça de cuia pode atacá-lo. Boa sorte!